segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados da redondeza, ensinando. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste 14º domingo do tempo comum nos traz alguns questionamentos, como: o que é ser profeta? Ou ainda, como ser profeta? O que o profeta deve falar? Onde o profeta deve ir? Quais são as atitudes, os comportamentos? E a palavra então nos dá 3 exemplos para refletirmos sobre isso nesse dia. A primeira leitura apresentando a experiência de Ezequiel. A segunda leitura, Paulo. E no Evangelho, o próprio Jesus. A primeira coisa que precisamos saber sobre o profetismo é aquilo que faz parte da sua identidade. Ou seja, é um homem que tem, ou uma mulher, é um homem ou uma mulher serva de Deus, que tem 2 atitudes básicas. A primeira, do anúncio, e a segunda, da denúncia. Ou seja, aquele que se faz profeta, ele vai falar do amor de Deus para as pessoas, ele vai falar de um reino de justiça, ele vai anunciar a palavra, vai falar da fraternidade, vai falar do bem. Esta é a parte do anúncio que está no profeta. E ele vai denunciar o que então? Aquilo que é o oposto ao seu anúncio. Aonde existir injustiça, ali entra a voz contrária e incômoda do profeta. Diante de um reino de guerras, de desunião, o profeta chega ali para falar. Diante de um reino de injustiças, de inverdades, de mentiras,
o profeta ali se posiciona. Não é omisso, seja na vida das pessoas, seja na sua comunidade, seja na sociedade. Faz parte da sua identidade de filho do homem, como nos diz no início da primeira leitura de hoje de Ezequiel. O primeiro ponto que nós precisamos compreender sobre aquele que se faz profeta é esse. Segunda coisa, no início da primeira leitura de hoje, a gente vê que Deus conversa com Ezequiel. Então nós compreendemos aqui que a atitude de chamar, ela é sempre de Deus. A iniciativa é de Deus. Então Ele vem ao nosso encontro e nos faz um convite, nos faz um chamado. E a nós compete a resposta a esse chamado feito por Deus. Ainda, se nos perguntarmos assim, onde o profeta deve ir falar então? Para quem ele deve anunciar? Deus, na primeira leitura de hoje, diz assim para Ezequiel: a estes filhos de cabeça dura e de coração de pedra. É muito fácil falar de Deus para quem quer ser de Deus. É muito fácil falar da palavra para quem quer ser discípulo. O envio que Deus nos pede é justamente diante daquelas pessoas que, por mais que nós falemos, não nos querem entender ou não nos querem ouvir. Povo de cabeça dura, na realidade onde Deus não se faz presente, como o Papa Francisco hoje chama, a periferia da humanidade. Não aqueles que estão em torno de nós simplesmente, que já querem ser discípulos, missionários, mas naquele povo que sofre, naquele povo que não escuta, naquele povo que é rebelde, que não aceita tantas vezes a nossa postura de filhos e filhas de Deus, de homens e mulheres em conversão. É ali que eu preciso me pôr. Ou ainda diante daqueles que estão com o coração fechado, que estão com o coração duro, que estão com o coração de pedra, e que às vezes pelos tombos, pelas cicatrizes da vida, se tornaram pessoas não tão boas assim como nós queríamos que fosse, ou que são movidas por uma maldade, ou que já estão na desesperança, de coração duro, de coração fechado. É aí que nós precisamos falar, é aí que Deus pede que cada um de nós fale. Uma outra questão importante a refletir é saber que quando nós nos colocamos nesse caminho, Deus não nos promete um mar de rosas, nem tampouco fala de um caminho fácil a percorrer. Olhemos a experiência de Paulo na segunda leitura de hoje. Paulo, por 3 vezes, diante das perseguições, diante da maldade, das ações do diabo, 3 vezes ele pede a Deus em oração que afaste tudo aquilo dele. Talvez Paulo ainda não tinha compreendido que quando nos fazemos profeta, se somos da verdade, nós vamos incomodar quem é da mentira. Se somos da justiça, nós vamos incomodar quem é injusto. Se nós falamos do amor, nós vamos incomodar daqueles que vivem no desamor, no ódio ou na rivalidade. E aí o profeta se torna, é claro, perseguido, criticado e tantas vezes zombado.
e às vezes vai sofrer por tudo isso. Então veja, Paulo diz assim: é como se tivesse um espinho na minha carne. Eu diria, não é como se tivesse, é a cruz de Jesus que nós tantas vezes precisamos carregar por ser dele, por ser discípulos, por sermos missionários. E aí a nós cabe configurar o nosso sofrimento ao sofrimento da cruz, ao sofrimento da coroa de espinhos. Olhar que Jesus também passou por essa não aceitação, por essa zombaria, por essa falta de compreensão. Mas o conforto que Deus dá a Paulo, Ele oferece a cada um de nós. Quando me sinto fraco, aí então é que eu sou forte, porque não sou eu mais quem ajo, é a força de Deus que age em mim. E aí criamos ainda a consciência de que somos instrumentos na mão de Deus. A minha voz não é mais minha, a minha voz é de Deus, eu sou instrumento dele. Quando eu chego, não sou eu quem chego, é Cristo que chega através de mim. Por isso me revisto da armadura de Jesus e me torno forte, porque é Jesus quem está agindo na minha vida. Então essa é a esperança que vem, nos anima, nos leva para frente e nos impulsiona. A força não é minha, a força que acontece em mim me impulsiona, é a força do próprio Jesus através do seu Espírito. E se nós olharmos ainda para essa questão do Evangelho de hoje, Jesus também não foi aceito. No Evangelho de Marcos é a última vez que Jesus volta a Nazaré, na sua terra, é a última vez que ele vai ao templo. E quando ele chega ali, os seus parentes, os seus amigos, os seus familiares, ao invés de acolher aquele que é o enviado de Deus, começa a rejeitar, a criticar, a questionar. E diferente do que Jesus vinha fazendo por onde passava, na sua própria terra ele não conseguiu fazer milagres. E aí nos perguntamos assim: mas por que tinha sumido o poder de Jesus? Porque ele não era verdadeiramente o Filho de Deus? Não. Porque para acontecer milagre precisa ter fé. E o que faltava era a fé no coração daquelas pessoas. O que perguntavam de Jesus ao invés de acolhê-lo? De onde ele recebeu tudo isso? Como ele conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que ele faz com as suas próprias mãos, não é ele o carpinteiro que nós conhecemos? Em outras palavras, é como se dissesse assim: e agora vem querer falar isso aí para nós? E agora vem querer ter essa postura? A culpa não é de Jesus, a culpa é da falta de fé em Jesus presente no coração daquelas pessoas. E vejam que tantas e tantas vezes nós passamos pela mesma situação que Jesus passou em Nazaré no Evangelho de hoje. Quando a gente começa a frequentar a comunidade, quando a gente começa a buscar uma vida nova, a fazer coisas boas, a anunciar a palavra de Deus, quantas e quantas pessoas também não nos criticam, não falam de nós. Mas fulano agora está indo na igreja, foi isso que ele fez outro dia. Mas ciclano está querendo falar disso, mas ele cometeu tal pecado. Veja, Marcos diz: o profeta não foi aceito na sua pátria. Nos dias de hoje, nós traduzimos isso da seguinte forma: santo de casa não faz milagre. A culpa é do santo? Não. A culpa é daquele que não sabe acolher o outro que se colocou no seguimento de Jesus.
A culpa não é daquele que está se fazendo discípulo, que está se fazendo missionário. A graça não acontece porque falta fé no nosso coração, de acreditar e reconhecer também que as outras pessoas podem ser diferentes. Por isso eu prefiro sempre pensar assim, que santo de casa pode fazer milagre, sim, porque o milagre não depende dele, o milagre depende da fé que está no nosso coração. Então precisamos aqui dois comportamentos. O primeiro, de acolher aqueles que estão em torno de nós e se fazem profetas hoje, se fazem instrumento. Todos erram, todos têm suas fraquezas, todos têm seus pecados, mas sempre é tempo de entrar no caminho de conversão. E a segunda atitude, que nós entremos também nesse caminho, ao invés de falar, de criticar, de não acolher, nos colocar no caminhar com a pessoa que está se fazendo um seguidor de Jesus. Não é isso, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus traz ao nosso coração nessa noite. Deus nos chama ao profetismo. Ao nos chamar, espera uma resposta nossa, e que nós caminhemos ao encontro das realidades mais difíceis presentes na humanidade, para falar do reino de verdade, do reino do amor, do reino da justiça, do reino da paz. Nós não somos especialistas, nós não somos doutores em missão ou no discipulado, nós somos servos e servas, e ter ainda a consciência de que tantas vezes seremos rejeitados, vamos sofrer calúnias ou perseguições, mas Jesus nos garante na segunda leitura de hoje, que é a força dele que não irá nos abandonar. Para encerrar, quero só lembrar o que diz também o mesmo profeta Ezequiel: o Senhor falou aos meus ouvidos, eu não lhe resisti e não voltei atrás. Assim sejamos também nós. Amém. Creio em Deus.